Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Todos sem Bíblias aí em mãos? Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Vamos ler 10 versículos, vamos ler 36 adiante. Mateus 2. Mateus 26. 26 a partir do versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. 40. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse falar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos. Veja, o traidor se aproxima. Até o versículo 46. Levantai-vos, partamos. Vede, o traidor se aproxima. Irmãos, o que significa a cruz de Cristo para você? Você compreende realmente a mensagem da cruz? Ela ocupa o seu pensamento em alguma parte em seu dia? Este é o grande assunto da sua vida. O tema de hoje é a mensagem da cruz. A sombra da cruz estendeu-se do Éden perdido ao Calvário. Ela era vista nos cordeiros imolados da era patriarcal e dos serviços do santuário hebreu. O sacrifício de animais apontavam para a cruz do Calvário, a cruz de Cristo. Muito cedo em sua vida, Jesus entendeu que aqueles sacrifícios simbolizavam a sua morte. Então, muito cedo em sua vida, Jesus entendeu que os sacrifícios que eram realizados diariamente então simbolizavam a sua morte. Durante o seu breve ministério de 3 anos e meio, Jesus revelou aos discípulos que deveria padecer e ser morto. Toda a obra que Cristo fez, ensinando e curando, Ele fez com a consciência de que viera ao mundo para o supremo
para o supremo fim de morrer pela humanidade. Chegou por fim a grande hora. Jesus se dirige para Jerusalém, come a Páscoa com os seus discípulos, institui a Santa Ceia, discorre sobre importantes temas e então, com alguns dos seus discípulos, entra no horto do Getsêmani. Naquele tranquilo retiro, ele contemplaria o preço a ser pago pela redenção do homem. Ao considerar o sacrifício pelo qual teria que passar, a sua humanidade como que recua diante de tremenda prova. A Bíblia declara 3 vezes: Jesus rogou: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O Salvador sofre intensamente a agonia que domina e faz o seu suor se tornar como grandes gotas de sangue. Lucas 22:44. Ali mesmo no jardim do Getsêmani, Jesus é preso e levado aos dirigentes religiosos, que numa farsa de julgamento o condenam à morte. O procurador romano ratifica a sentença. Então ele é conduzido ao Calvário, pregado numa cruz e levantado entre salteadores. Que quadro impressionante! O inocente Filho de Deus sofrendo no madeiro entre criminosos comuns. A própria natureza simpatiza com o seu amor. O sol se recusa a brilhar e densas trevas cobrem a região, e a terra treme e as rochas se fendem. Queridos, no auge do seu sofrimento, o Salvador exclama, Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Esse brado de Jesus vem de sentir-se abandonado de Deus. A luz da presença do Pai fora dele retirada. Durante aquelas horas negras, na cruz, Jesus se fizera pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus assumia a culpa do mundo, os pecados de toda a humanidade em todos os tempos, incluindo os teus pecados e os meus pecados, os teus pecados e os meus pecados também. Queridos, ali na cruz do Calvário, Jesus ele não somente pagaria os teus pecados e os meus pecados. Ali Jesus experimenta aquilo que os pecadores perdidos e os demônios irão experimentar afinal. Os irmãos podem imaginar o tamanho da agonia de Jesus, passando pelo pecado de toda a humanidade perdida e também dos demônios. A Bíblia declara em 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse está em Isaías, né? Isaías 53, versículo 6. E em 1 Pedro 2, 24 nós lemos, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas foste sarados. Irmãos, o pecado é a rebelião contra o céu. Gravem isso na vossa memória. O pecado é a rebelião contra o céu e traz em si
a separação de Deus. Assumindo o pecado do homem, Jesus sofreu o que o homem teria que sofrer por ter pecado, ser abandonado por Deus. Esta é a mais tremenda experiência em que pode sobrevir a um ser humano: a separação de Deus, o afastamento da presença de Deus, a consciência de separação do Pai e o senso do abandono envolveram Jesus em densas trevas e produziram nele angústia tal que jamais será plenamente compreendida pelo homem. Ele passou por uma angústia tão grande, tão profunda, tão tremenda, que nós jamais iremos compreender. Essa dor moral em muito excedia o seu sofrimento físico e provocou a morte de Jesus em poucas horas. Ele morreu de coração quebrantado. Queridos e amados irmãos, estimadas visitas, os homens, quando eram levados para a cruz, os malfeitores, quando eles eram levados para a cruz, para o sacrifício, eles passavam semanas para morrer. Os homens ficavam expostos, tomando sol e chuva, e por vários dias eles ficavam ali angustiando. Não era permitido lhes dar água, pois eles precisavam morrer. Eles eram seres humanos condenados à morte. E quando alguém sentia sede, eles embebiam uma esponja no vinagre e com uma vara eles levavam até a boca do suplicante, do penitente, e ali aquilo aumentava mais a sua agonia. E os homens ficavam ali dias e dias sofrendo, e para apressar a sua morte, os soldados eles pegavam paus e quebravam as pernas daquele que estava ali exposto para que eles morressem mais rápido. Queridos, a Bíblia nos diz que Jesus ele morreu em poucas horas. Quanto tempo ele morreu? E por que ele morreu em tão pouco tempo? Se os homens que eram levados à cruz passavam dias e dias ali. E isso ele fez voluntariamente, não porque os líderes religiosos quisessem, não porque o forçaram. Quando Pedro usou a espada para defendê-lo no Getsemane, Jesus o repreendeu com as palavras que está em Mateus 26, 53. Acaso pensas que não poderia rogar eu ao Pai, e Ele lhe mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Queridos, se Jesus tivesse necessidade de clamar ao Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos para salvá-lo, para livrá-lo dos inimigos. Mas como eu falei no início, Jesus sabia desde pequeno que ele veio para morrer, e ele se preparou para aquilo. Ele estava preparado para morrer. Poderosos anjos de Deus, milhares deles, estariam ao seu lado para o defender se o quisesse. Mas por sua livre escolha, Jesus se deixou prender e amarrar e maltratar, e deixou-se pregar a cruz, no qual morreu pelo pecador. Irmãos, quando os homens eram levados para a cruz do Calvário naquela época, durante o percurso da cruz, ou antes, os malfeitores eram colocados em um cepo, ele era amarrado a um pau, e ali eram infligidas as mais terríveis chicotadas, as mais terríveis
crueldades. E Jesus passou por tudo isso. Os chicotes daquela época, que açoitavam o malfeitor, ele tinha no final dele, no final do chicote, as tranças, no final das tranças daquele chicote, tinham chumbo, e junto com o chumbo havia lâminas, e Jesus ele ficou no seco, e ele foi chicoteado com aquele chicote que tinha lâminas no final dele. E a inspiração nos diz que Jesus ele foi chicoteado, grandes gotas de sangue correram pelo seu corpo, sangue correu pelo seu corpo, e ele ficou completamente dilacerado pelas chicotadas que ele levou ali antes de se dirigir para a cruz. Os irmãos podem imaginar o grande sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Foi por amor que Jesus tudo sofreu. O amor de Jesus transcende o nosso entendimento. Nós amamos os que nos amam. Ele amou seus inimigos. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 é nos dito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz de Cristo não é só o instrumento de Deus para a expiação do pecado. Nela Jesus de fato pagou a pena dos nossos pecados. E se aceitarmos o que Ele fez, se o aceitarmos como Salvador pessoal, Deus considera expiada a nossa culpa e nos perdoa e nos salva. Não importa o que você praticou em sua vida, não importa o que você fez ao longo dos anos, se você aceitar Jesus, Ele em um instante somente, Ele pode perdoar todos os seus pecados e transformar a sua vida. Irmãos, uma vida de pecados, uma vida de sofrimento, pode ser perdoada, pode ser transformada em um momento sequer. E nós temos o exemplo daquele homem que estava na cruz, junto com Jesus, foi crucificado dois malfeitores, e um deles clamou ao Senhor que tivesse misericórdia dele. E Jesus disse naquele mesmo instante: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Os irmãos podem observar que aquele homem levou uma vida de pecados. Dimas, ele levou uma vida de transgressão, de erro, e no momento sequer, no momento de aceitação, os seus pecados foram perdoados. Jesus o aceitou naquele momento, e Jesus disse a Dimas: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos, não importa o que nós tenhamos feito, não importa o que nós tenhamos praticado, se nós aceitarmos a Jesus, Ele imediatamente nos aceita e nos perdoa e nos salva. Para aquele que está no leito de dor, para aquele que está prestes a morrer, e muitas vezes não tem força de levantar o braço para aceitar a Jesus, se for levado o convite a Ele, se pelo menos ele levantar o dedo, naquele momento Jesus aceita e perdoa. Uma vida inteira de pecado agora é transformada para uma vida de justiça, e naquele mesmo momento Jesus pode aceitar o pecador. Mas a cruz é mais do que isso. Ela é o supremo argumento de Deus para que confiemos nele e para que voltemos a Ele, pois é o momento do amor divino.
Toda a história sagrada é a história do amor de Deus para seus filhos. Mas na cruz, esse amor se sublima. O Calvário foi em nosso benefício. A morte de Jesus não deve ser encarada como um mero acontecimento histórico para ser conservado nos livros e lembrado uma vez por ano. Sua morte deve ser comemorada todo dia pelos que amam o Salvador. Naquele dia escuro, Jesus expiou a culpa de todos os nossos pecados e abriu a porta do céu para mim e para você. Se você fosse o único habitante da terra, Jesus morreria, faria tal sacrifício de amor, mesmo que fosse somente você. Eu desejo convidar você agora a levar uma vida de transgressão, de pecado. Se você está longe de Deus, Ele está te convidando hoje para que você faça a sua entrega a Ele. Basta, irmãos, basta um passo só para que nós estejamos nos braços de Jesus. A mensagem da cruz, que essa mensagem da cruz ela possa surtir efeito no meu coração e em vossos corações, que nós possamos dia a dia fazer uma entrega total a Ele. É o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém.